Se todos acharam, vamos iniciar a leitura para a glória de Deus. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. Graça a vós, outros, e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelo século dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo dos céus, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus, ou procuro agradar os homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo, porque ouviste qual foi o meu proceder, outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantaja-me a muito da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Somente até aqui, irmãos. Esse livro de Gálatas, irmãos, é uma carta na qual não nos deixa dúvida o autor, porque já de início é uma carta que já mostra que foi o apóstolo Paulo que escreveu. O livro de Gálatas é conhecido por ter inspirado o reformador Martinho Lutero, principalmente por abordar a questão da justificação pela fé, entre outros temas considerados essenciais na construção das doutrinas cristãs. A carta aos Gálatas, portanto, como nos informa os seus primeiros versículos, foi escrita por Paulo. E ela é uma carta temperamental, é uma carta onde o apóstolo não esconde os seus sentimentos, e os seus sentimentos aqui nessa carta não são ocultos, mas expostos. Nessa carta vamos encontrar assuntos tais como: o cristianismo não é uma religião de ritos, cerimoniais e regras, mas da graça e fé. No cristianismo, a sede da autoridade não é um código de leis, mas de graça e fé. No cristianismo, a sede da autoridade é Cristo. Quem guia o cristão não é a lei, mas o Espírito Santo. As condições para a salvação são as mesmas para todos, por Cristo. Cristo é o único e suficiente para a nossa salvação. A salvação é por meio da fé e graça. O povo de Deus é um só. Não há dois corpos e um cabeça. O amor é a lei do cristianismo. Gálatas, irmãos, foi escrita antes do Concílio de Jerusalém. Nós vimos aqui que, registrado em Atos 15, 1, 35, Atos 15, 1, 35, perdão. Pois caso a carta tivesse sido escrita depois do concílio, certamente Paulo teria mencionado nessa carta. E assim, então, a carta foi escrita em Antioquia, por volta de 48 ou 49 depois de Cristo, depois da primeira viagem missionária do apóstolo. A carta foi escrita às igrejas da Galácia, ao sul da Galácia,
em especial Meridional, Derbe, Lista e Icônio, as quais foram subsequentemente revisadas por ele nas viagens que se sucederam depois. As cartas de Gálatas, irmãos, todos nós sabemos que nessa vida tudo tem um porquê, uma causa, um motivo, uma razão, e a carta aos Gálatas não é uma exceção dessa regra. Quais foram os motivos que levaram Paulo, o apóstolo, a escrever essa carta? Porque haviam falsos mestres, judeus cristãos, que pensavam que Jesus fosse o Messias de Israel e não o Salvador do mundo. Porque para alguns judeus cristãos, os gentios só deveriam pertencer à igreja se eles fossem circuncidados. Então, irmãos, observamos aqui que os judaizantes criticavam Paulo por causa da sua teologia da graça e da fé e questionavam quanto também ao seu apostolado. O ataque do judaizante, portanto, era sutil, era velado, né? Eles não diziam que Jesus e a fé não eram necessários. No entanto, irmãos, eles diziam que não eram suficientes. Havia ali, irmãos, aditivos da lei, então, por volta da santa doutrina que Paulo escreveu, irmãos, que o Espírito Santo ensinou a Paulo. Eles diziam que Paulo não era apóstolo, portanto, essa carta foi a defesa do seu apostolado e a defesa, irmão, do Evangelho. Então, irmãos, nós aprendemos aqui nessa carta que ela já começa com uma saudação um pouco diferente de outras cartas. Nessa saudação, Paulo é breve, portanto, ele está no auge de um problema, só que ele vai direto ao assunto. Porém, antes de tratar do assunto especificamente, ele fala de algo que todo crente deve atentar em saber, que Deus o chamou, que o Evangelho que está no coração, plantado por Deus, no coração e na mente do crente, no entendimento do crente, esse Evangelho, irmãos, é o Evangelho de Deus. Nessa saudação de Paulo aos Gálatas, nós não encontramos nenhuma pregação de gratidão aos seus eleitos, nem elogios. Bem diferente daquilo que lemos em outras cartas, irmãos, do apóstolo Paulo, quando ele escreveu Filipenses, Colossenses e etc. Contudo, em sua breve palavra introdutória, ele deixou claro que ele é apóstolo de Deus e de Cristo e não de homens. Ele faz a defesa, então, irmãos, do seu apostolado. A palavra apóstolo, literalmente, de uma forma simples, significa enviado por Deus. Assim sendo, Paulo deixa claro para os Gálatas que ele é apóstolo enviado da parte de Jesus Cristo e de Deus e não de homens. Seu apostolado vem de Jesus, tem sua origem em Jesus, pertence a Jesus Cristo e existe para a proclamação do Evangelho. Mas, historicamente, à luz do Novo Testamento, o apóstolo se refere aos 12 homens que Jesus elegeu para acompanhá-los durante o seu ministério na terra. Nós vimos assim em Lucas 6, 12 e 13. Além disso, podemos dizer, com base no Novo Testamento, que há um requerimento e exigência adicional para o apostolado. O apóstolo precisa ter sido testemunha da ressurreição de Jesus. Isto é, visto Jesus ressuscitado. Atos 1, 21, 22. Assim sendo, irmãos, embora Paulo não fosse um dos 12, ele se considerava apóstolo por ter visto o Senhor ressuscitado e por ter sido enviado por ele, em 1 Coríntios 9, 1. Quando Paulo escreveu a carta aos Gálatas, ele estava acompanhado de irmãos. Os nomes deles nós não temos. Mas como é bom saber, irmãos, que Paulo não estava sozinho. Não obstante, mais tarde, no final de sua carreira ministerial, ele escreve: todos me desampararam, em Timóteo 4,16. Aqui podemos saber que no final de sua carreira, o apóstolo não teve a solidariedade, irmãos, ali dos irmãos, mas na sua fé não foi abalado, irmãos. Então, queridos, Paulo saúda os crentes com a graça, a paz de Deus e de Jesus. Vem a graça de Deus que perdoa, ama e limpa. E depois, como resultado da graça que operou em nós, vem a paz que, entre tantas coisas,
é o estado da consciência da presença de Deus em nós, a despeito das lutas e diversidades, dos combates, das afrontas, irmãos, dos dados inflamados do maligno. O presente século mal, mencionado pelo apóstolo Paulo em Gálatas 1,4, diz respeito à era, ao tempo dele e nosso. Esse século mal é uma expressão que não deve ser entendida literalmente. No grego, a palavra aionos poderia ser traduzida por era, ciclo ou época. É uma época má, porque o pecado e o príncipe desse mundo imperam nos corações de muitos homens que criam sistemas perniciosos. Mas a última palavra dessa saudação de Paulo, que se encontra em Gálatas 1,5, é uma palavra de adoração e louvor ao Senhor Jesus com o seu sangue, seus ensinos. Sua vida nos salvou e libertou de nossos pecados e do mundo que jaz no maligno, irmãos. Então Paulo segue: eu estou admirado. É impressionante o número de figuras de linguagem, pensamento e sentimento que Paulo, nessa carta aos Gálatas, irmãos, a ironia é demonstrada nessa carta. É uma dessas figuras, aliás, é exatamente assim que Paulo dá início à porção bíblica focada no Evangelho. O problema em Gálatas 1, 6, 7 era sério. Não era simplesmente sair de uma igreja evangélica e ir para outra, como nós presenciamos nos tempos atuais. Eles estavam deixando o Evangelho de Cristo, indo para algo que não era o Evangelho de Cristo, ou seja, era algo mais grave. Um evangelho, irmãos, completamente diferente do que o evangelho de Jesus. Eles estavam ensinando que para serem salvas as pessoas precisavam ou dependiam de algo além da graça, irmãos. Isto era perversão do evangelho. Eles estavam sendo malditos, como Paulo diz, anátema. Esta passagem mostra como a pessoa do escritor estava carregada de emoção. Paulo percebia que os seus leitores estavam a ponto de apartarem-se da verdade que eles os haviam ensinado recentemente. A expressão "estou admirado" é uma ironia, isto é, uma figura de linguagem por meio da qual se diz o contrário do que se quer dar a entender. O que ele quer dizer, no entanto, estou decepcionado, eu estou envergonhado. Paulo não esperava de seus filhos, irmãos, na fé, tanta instabilidade espiritual. Em nossos dias, as coisas não são diferentes. Há muitos que têm aparecido propondo falsos evangelhos e muitos os têm seguidos. Há evangelhos, irmãos, misturado com budismo, há evangelho misturado com islamismo, há evangelhos misturado desde esse tempo, os judaizantes. Irmãos, só que o evangelho, ele é um só. Ele não tem como mudar aquilo que já foi estruturado por Deus, através de Cristo. Espírito Santo trabalhou ali nos apóstolos, irmãos. A fundamentação do evangelho e dessa santa doutrina, irmãos, ela é imutável. Ela não cabe alteração, não cabe, irmãos, um jeito para encaixar alguma coisa no evangelho. Isso é impossível. Porque o evangelho, irmãos, é o poder de Deus. Cristo é a obra de Deus. Irmãos, a maldição que diz em Gálatas 1, 8, 9, há pessoas que escandalizam com o texto acima mencionado por causa da dureza e dramaticidade. Em Gálatas 1,3, Paulo saudou os crentes da Galácia com a graça e paz, mas agora ele pronuncia uma terrível maldição sobre qualquer um que perverta o evangelho de Jesus. É possível que tal palavra apostólica seja compreendida como uma hipérbole, que é a figura de linguagem que mostra exagero, para significar algo diferente, algo que na verdade não é evangelho, mas a perversão do evangelho. Paulo diz que tal pregador ou anunciador seja anátema, repetindo aqui, irmãos. O anátema era uma coisa ou alguém tão abominável que a destruição honraria a Deus. Nos dias de hoje, uma pregação tão dura e tão verdadeira como essa seria um grande problema, não é mesmo, irmãos?
Uma coisa é a pessoa anunciar algo diferente e denominá-la como lhe prover. Outra coisa é a pessoa anunciar algo diferente do Evangelho e insistir em chamá-lo isto de Evangelho, irmãos. Isto é perversão das boas novas de Deus em Jesus Cristo, a obra de Deus. Isto é um grande erro para Paulo, quando ele mencionava ali aquela carta para os Gálatas. Uma coisa pequena, né, irmãos, para os nossos olhos, queriam adicionar ali coisas do judaísmo, eles queriam adicionar tempos, calendários, dietas, festas, observações, não é verdade? De anos, de meses e anos, e ali, irmãos, aquilo ali parecia uma coisa agradável. Mas como Paulo, irmãos, ele tinha a responsabilidade por portar o evangelho, irmãos, para o gentio, ele tinha, irmão, que zelar também daquelas ovelhas. Então ele manda essa carta, irmãos, ele não dá brecha, ele não dá dúvida alguma de que, irmãos, de que o evangelho ele é tão puro, ele é tão simples, que se nós, irmãos, adicionarmos alguma coisa para que nós se salvemos, isso pode causar, irmão, uma perversão do evangelho. Então, amados, o evangelho de Deus não é uma religião pela qual vai do esforço humano para se encontrar com Deus, mas fundamenta-se na graça de Deus, que é o objeto da busca. No evangelho é Deus em Cristo quem busca. O homem perdido é o objeto dessa busca, segundo Coríntios 5, 18 e 19. A acusação sobre Paulo também era grande, irmãos, acusavam ele de populista, né? Porque persuado eu agora os homens, ou a Deus, ele diz aqui em Gálatas 1:10, ou procuro agradar os homens, a homens, se estivesse ainda agradando a homens, não seria servo de Cristo. À luz do versículo acima, chegamos à conclusão que Paulo estava sendo acusado, irmãos. Ele estava sendo acusado de fazer o evangelho de Cristo uma religião fácil demais em comparação aos judaizantes, que tinha toda aquela parafernália da lei para a salvação. Amados, mas Paulo aqui ele protesta contra tal acusação. Ele não busca popularidade, ele estava buscando cumprir sua missão como servo de Deus e de Cristo. Eles queriam voltar para tradições comuns. Bem, ainda hoje é assim. Há muitos que, em busca da popularidade, sacrificam princípios básicos do Evangelho de Deus. Paulo pregava a graça de Deus como um único meio para a salvação. Se isso era bom para o povo, não soava bem para os líderes religiosos que queriam a todo preço fazer Paulo calar-se, irmãos. O apóstolo não se intimidava, ele continuaria a pregar o que Deus propôs, irmãos, na revelação, ali, transformando o apóstolo, irmãos, no caminho de Damasco. Como todos os irmãos conhecem bem a história de Paulo, um perseguidor dos cristãos, ali a serviço do judaísmo, não é verdade? A serviço da lei, perseguia os cristãos, prendia os cristãos, irmãos, e muitos cristãos, irmãos, ali eram levados à morte. Amados, só que a graça de Deus, ela é irresistível. Quem pode resistir à graça de Deus, irmãos? Paulo, nós vimos aqui nessa carta, que no coração de Paulo, ou na mente de Paulo, irmãos, observando, ou melhor dizendo, Atos dos Apóstolos, nós não conseguimos ver em Paulo um interesse pelo Evangelho, uma inclinação para a verdade que era Cristo. Não. Isso jamais tinha no coração de Paulo. Só que o poder de Deus, o poder do Evangelho é esse. É a irresistibilidade, amados. Quando Deus, irmãos, Ele quer salvar uma alma, quando Deus quer mostrar a sua glória, o seu Evangelho, irmãos, não há quem resista. Muitas vezes, nosso coração se entristece por algum parente ou muitas vezes, irmãos, pelo menos comigo é assim, por alguém que nós queríamos, irmãos, que cresce no Evangelho, por serem pessoas próximas, ou até mesmo
almas, né? Porque o cristão ele tem aquele amor por almas. Só que, irmãos, a incredulidade, às vezes, ela posa no coração do crente. Porque o crente, irmãos, muitas vezes ele vê o coração, aquela pessoa resiste tanto ao evangelho que parece impossível. Parece que nossas palavras, elas se tornam muitas vezes em vão. Só que, amados, por essa carta, Deus ele quer encorajar a sua igreja. Ele quer dizer para nós, irmãos, que nós devemos levar o evangelho, irmãos, porque a obra é o Espírito Santo quem faz. Deus coloca na nossa boca, irmãos, pela preparação da sua palavra, o evangelho. Só que, irmãos, como uma planta, irmãos, quem vai dar a gente semeia, mas quem vai dar o crescimento, quem vai colocar a água, vai ser o Espírito Santo de Deus. Então nós não devemos temer. E outro sim, irmãos, outro porém, nos tempos de hoje, existe, irmãos, o liberalismo, que está devastando, irmãos, o evangelho na terra. O liberalismo, ele tomou conta da maioria das igrejas. É difícil falar isso, é duro falar, amados. Mas, irmãos, isso está na mensagem, não tem como fugir da mensagem. Existem muitas igrejas, irmãos, devastadas, irmão, pelo comunismo, pelo liberalismo teológico, irmãos, e entre outras coisas que existem nos tempos de hoje. E essa carta, irmãos, ela se torna atuais, uma carta para os nossos dias, o título dessa mensagem. Porque, amados, nós vimos aqui que desde aquele tempo, quando Paulo plantou as primeiras igrejas na região sul da Galácia, o evangelho verdadeiro foi semeado. Mas ali, irmãos, já estava também os falsos mestres, já estavam ali, irmãos, as falsas doutrinas circundando, irmãos. Só que isso não desanimou o apóstolo. Não desanimou, pelo contrário. Foi o maior evangelista de todos os tempos, irmãos. Foi o maior pastor de todos os tempos, o apóstolo Paulo. O maior plantador de igrejas que a terra já conheceu, para a glória de Deus. E, irmãos, muitas vezes a igreja de hoje, ela se acovarda, irmão, diante de tantas filosofias que está, irmãos, arraigada nesse mundo, que está plantada pelo mal, se assim podemos dizer, irmãos, porque o mundo jaz do maligno. A igreja de Deus, ela está sendo perseguida, irmãos. O evangelho está sendo sufocado. Há igrejas que já não pregam mais o verdadeiro evangelho. Há igrejas, irmãos, que eles estão adaptando o evangelho segundo o costume dos povos. Porque na mente desses mestres, a igreja esvazia. Na mente desses mestres, se você pregar a verdade, o evangelho, eu não vou falar o nome, mas já falaram para mim, irmão, se eu for pregar isso na minha igreja fica vazia. Eram coisas absurdas. Eu tive a oportunidade de falar para aquele presidente, mas você não acha que isso está na contramão do evangelho, mostrando ali exemplos na Bíblia? Irmãos, perante Deus, irmãos, eu até sei que isso é verdade, mas se eu pregar o evangelho verdadeiro, minha igreja fica vazia. Amados, existem mestres, né? Mestres aqui, pastores, né? Pessoas que têm essa consciência, prega o neopentecostalismo, benções, curas, libertações que não acontecem, mas, irmãos, a igreja é cheia. A igreja é abarrotada de gente e aquela animação, não é verdade? Só que, irmãos, com certeza, se ele pregar Cristo e pregar o evangelho da graça, irmão, fielmente como a palavra, irmão, ensina que deve ser feito, como nós vimos aqui em Gálatas, com certeza, amados, muitos daqueles que estão ali, irmãos, não voltam naquele local. Porque, irmãos, o que nós vemos nos tempos de hoje é apostasia. E está se cumprindo a palavra de Deus, que no final dos tempos, muitos se apostatarão da fé, dando ouvido a doutrinas de demônios. Se há uma coisa que nós podemos dizer, irmãos, na distorção do evangelho verdadeiro, irmãos,
é que são doutrinas de demônios. Porque no final dos tempos, Satanás se transfiguraria em anjo de luz, irmãos, enganaria até os próprios escolhidos. Milagre nunca foi sinal de evangelho. Milagre acontece, irmãos, nas diversas religiões existentes. Diversas religiões existentes, você pode ir lá perguntar, mas que religião você é? Eu sou de tal religião. Lá não tem evangelho. Mas você já viu alguma coisa sobrenatural? Vai falar que sim. Os judeus, irmãos, foram aqueles que mais viram milagre no deserto, só que o coração endurecido. Quando Moisés subiu no monte, por 40 dias, irmãos, quando ele desceu daquele lugar, tinham criado para si bezerros de ouro. Amados, a verdade do Evangelho não é atrativa para muitos, porque o Evangelho não tem atrativos, o Evangelho é para os salvos, somente os salvos, irmãos, somente aqueles que o Pai escolheu na sua eternidade, aqueles que são predestinados para a salvação, é que eles amam a mensagem da cruz. Então, o encorajamento da palavra de hoje, irmãos, amados, em Gálatas 1, é que nós voltemos, irmãos, à mensagem da cruz, e que nós abandonemos, irmãos, todo tipo de falso evangelho, de falsa doutrina que não se enquadra na palavra de Deus, irmãos, e que nosso coração seja, irmãos, um coração voltado para Cristo, um coração voltado, irmãos, para a sua graça, um coração voltado para a glória de Deus, como conversamos antes do culto com o irmão Regis, que tudo que nós fazemos, tudo que nós, irmãos, tudo que Deus nos dá, tudo tem que ser para a glória de Deus. Seja o trabalho, seja a saúde, seja tudo, irmãos, tudo. Não estamos dizendo que Deus não faça, irmão, milagres, não estamos dizendo aqui que Deus não possa operar maravilhas, não estamos dizendo aqui, irmãos, que nós não cremos na operação do Espírito Santo, nós cremos na operação do Espírito Santo, mas nós cremos, irmãos, que existe uma obra maior, essa obra é o Evangelho. O maior milagre, a maior obra é a obra de Deus, o maior poder que existe na terra, é o poder do Espírito Santo, irmãos. É o que Ele fez, Deus trazer o seu Filho, morrer por nós, deixar o seu Espírito, irmão, nos guiando na verdade. E é nessa verdade que a palavra, irmãos, 1 de Gálatas, vem dizer para nós que nós caminhemos na verdade. Que nós não demos ouvido. Quem sabe, irmãos, muitas vezes um convite, alguém convida, né? Vamos aqui, ali animado, ali tem muitas coisas, tem muitos atrativos. Mas, irmãos, com a sabedoria que Deus te dá através da palavra, seu coração vai saber ter discernimento, a sua mente vai discernir se realmente aquilo é para a glória de Deus, se realmente aquilo ela traz realmente Cristo para ser glorificado naquele culto, ou se aquilo traz realmente um culto de honra a Deus. É através do Espírito Santo. Então eu creio, irmãos, que essa palavra será para nós como um esteio. Essa palavra será para nós como um aprendizado, na verdade. A palavra de Deus nos ensina, na verdade. Então nós sairemos daqui um pouco mais atentos e com nossos olhos mais abertos, irmãos, dispostos a perceber que existem muitos evangelhos, irmãos, que não é o mesmo, mas outro. Mas o evangelho verdadeiro é o evangelho da cruz, é o evangelho de Cristo, sem aditivos e sem nada, irmãos, que possa trazer a nós o entendimento de que se nós fizermos tal coisa, nós teremos a salvação, a não ser Cristo crucificado e pela fé nele. Deus abençoe a todos. Oremos a Deus em nome de Jesus. Pai Celestial, graças te damos, Senhor, por mais uma palavra que Tu nos deu nessa noite no livro de Gálatas, Senhor. Graças te damos, Senhor, por todos os seus servos que estão aqui, Senhor, que estamos aqui, Senhor, reunidos para oferecer a Ti, Senhor, esse culto. E aqui, Senhor Deus, nós cremos, Pai, que pela fé, Senhor, nós conseguimos, Senhor, Te adorar, oferecer a Ti o nosso holocausto, Senhor. Então receba, Senhor, tudo que foi feito nesse culto, nessa noite, para a honra e glória, Senhor, do Teu nome, Pai Celestial. Assim Te damos graça por tudo, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor,
que está à tua destra para sempre. Amém. Amém.